Olá, estamos hoje aqui com o terceiro episódio do nosso podcast Pô de Salto. E estão comigo aqui Aline Pereira e Angélica Minazzi para bater um papo muito legal e falar um pouco sobre o núcleo da mulher empreendedora. Primeiramente eu vou me apresentar. Eu sou Janaína Domingues, sou mãe, filha, esposa e empreendedora, diretora do Grupo Educacional Domingues. E vou estar convidando agora para se apresentar a nossa convidada Angélica Minazzi. Obrigada pelo convite, vocês duas fizeram, né? Meu nome é Angélica Minazzi, eu também sou mãe, empresária contábil, já há alguns anos, tenho meu próprio escritório e já fui uma das coordenadoras do núcleo. Agora acho que a Aline se apresenta. Olá, então eu sou a Aline Pereira, também sou casada, sou mãe de um adolescente de 16 anos, sou empreendedora há 11, né? Eu tenho uma lavanderia, a lavanderia Delas Clean, recém completamos aí, né, 11 anos de idade, então também estou nessa caminhada do empreendedorismo. Pessoal, o que eu queria compartilhar com vocês de por que hoje estarmos nós as três. Porque nós as três já fizemos parte da coordenação do Núcleo da Mulher Empreendedora. Então a gente vai estar compartilhando com vocês um pouquinho dos nossos desafios, dos crescimentos, enfim, de tudo que nós já vivenciamos aqui. E agora eu queria convidar a Aline para estar falando um pouquinho sobre para que serve o Núcleo, Aline, para quem está nos assistindo. Bom, o Núcleo de Mulheres Empreendedoras da Câmara de Comércio, ele foi pensado para ser um lugar de comunicação entre as empresárias, né, empreendedoras, sócias da Câmara de Comércio. Então, para cá nós viemos, conversamos, trocamos ideias, experiências, trazemos problemas, sim, né, todas temos muitos problemas, né, nos nossos empreendimentos. Buscamos soluções entre as colegas. Não é que aqui vá ter a solução, mas pode estar aqui também, né? Na conversa, nas dificuldades. Às vezes eu trago uma dificuldade que não é, assim, não somos da mesma área, mas daqui a pouco alguém já passou pelaquela dificuldade e tu tens aquele insight, nossa, eu acho que eu posso melhorar isso, né, no meu empreendimento. E assim a gente vai, né? Trocando essas ideias, informações, aprendendo umas com as outras, né? São mulheres trocando ideias e aprendendo. A gente acaba nos assessorando, em constante crescimento. Entre si, e em constante crescimento, com certeza. Que bacana. E é justamente isso, né? Até tem algumas anotações aqui que eu vou falar sobre isso também. Aline, como se associar no núcleo? Tem muitas pessoas que me perguntam, Jana, como é que eu faço para me tornar sócia? Eu acho o núcleo muito legal, né? Como fazer? Então eu gostaria que tu também explicasse. Sim, porque também perguntam, né? Mas eu não sou sócia da Câmara de Comércio, eu posso participar? Posso ser do núcleo? Não, né? O núcleo de mulheres é para sócias da Câmara de Comércio. Então, primeiro tu precisa te associar e aí sim, automaticamente tu já podes participar do núcleo. Claro que tem um processo, né? De seleção, a gente chama sensibilização, onde é uma reunião que a gente explica o que se faz no núcleo. Passando por isso, se associando à Câmara, pode participar. Para se associar, tem que vir até a Câmara de Comércio, eles vão te pedir documentos pessoais, o documento da tua empresa, CNPJ, e é muito simples, né? Então, precisa procurar a Câmara de Comércio para se associar. Que legal, então vocês já têm algumas informações aí de como participar e já vou dar um spoiler aqui, que em novembro nós teremos uma sensibilização, correto, Aline? Exatamente. Então tá. Agora nós vamos começar aqui com umas perguntas e vamos começar um bate-papo então, né, interagindo entre nós três. Vou começar aqui pela Angélica Minazzi. Angélica, você lembra quem convidou você para participar do núcleo? E contando um pouquinho também, porque entre, né, nós as três, você foi a primeira a estar no núcleo, então eu gostaria que você compartilhasse com o pessoal. O núcleo, na realidade, a primeira reunião dele foi em 18/3/2018, né, quando eu estava presente, foi a primeira vez que veio o projeto da Federação, que trouxe isso através do presidente, que era o Bacchieri, e aí tinha a coordenadora, que foi indicada naquela época, que foi a Luciana Zanetti, e que nos acompanhou no primeiro ano. Então, eu estou desde que ele iniciou.
E eu acho que assim, ó, uma das coisas que até a gente estava conversando antes e que eu fiquei pensando depois é por que eu vim, né? Como foi que eu vim? Mas eu estava numa época de muita mudança, de muita alteração, né, na parte empresarial mesmo. E eu disse, eu tenho que começar a aparecer, eu tenho que começar a ir a locais, então eu tenho que ir. E o que eu acho que acontece com muitas pessoas, né? Eu queria ir, mas a Câmara às vezes eu posso achar que é uma coisa muito grande, que não é para mim. Que a gente não se sente pertencente. Que eu sou pequena. Parece inacessível. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou? Vou sozinha, não vou sozinha? O que eu fiz? Trouxe minha rede de apoio. Trouxe 2 amigas, a Paula e a Rosi, que na época entraram também no núcleo, né? Hoje elas não estão mais aqui na cidade, mas elas vieram junto comigo, a gente participou e eu disse para ela, vamos entrar, mas a gente tem que ter compromisso, né? Porque o núcleo não é não ter compromisso, é ter compromisso. Eu disse, mas a gente precisa conversar com outras mulheres. E aí a gente começou a entrar. Então eu tomei a iniciativa que eu tinha que vir para poder participar. E aí fez toda a diferença. Faz toda a diferença. Passo e ainda trouxe. Trouxe 2 porque eu precisava de um apoio. Né? Então a gente tem que vir munida de amigas que a gente sabe que vai estar junto ali. Ainda mexi com elas na época. A gente vai para lá, mas a gente depois vai sair para comer e para beber. Aí eu consegui trazer elas. Acabou que elas aceitaram, a gente entrou, mas depois a gente saiu para comer e para beber. E entraram as 3, né, Angélica? As 3, muito bom. Que bacana, Angélica. Eu fiz parte, né, da segunda sensibilização. Fui convidada pela Luciana Zanetti, que, né, era então a atual coordenadora. E também foi uma experiência muito bacana, né? Estava também na mesma situação que você, né? De preciso estar mais presente nos lugares, precisamos, né? Nos envolver, precisamos aparecer. Enfim, a gente precisa, né, gurias, se desafiar diariamente. E sair do nosso mundinho, E né? sair do nosso mundo. Né? E ir nessa reunião do núcleo, eu pensei, meu Deus, eu não conheço ninguém lá, né? Como é que vai ser? Mas vim e já fiquei também, né? E agora vou fazer a mesma pergunta para a Aline, né, Aline? Que a Aline também já veio na sequência, né? Quem te convidou para vir para o núcleo? Eu. Angélica. Que legal! Eu nem sabia, ó. Foi a Angélica que convidou. Vim sem pretensão também, não sabia o que ia acontecer, né? E vim e estou aqui até hoje. Está até hoje. Né? Na verdade, a Angélica, a gente já se conhecia, né? Nos formamos juntas, né? Exatamente. Fizemos Ciências Contábeis na FURG. Exatamente. Então a gente já se conhecia e a ideia era trazer mulheres que fizessem esse movimento e que tu via que precisavam, né? Que tinham que estar aqui junto. Né? Quando tu entende o que é o projeto realmente do núcleo, tu começa a visualizar as pessoas que dizem, mas a fulana tinha que vir. Tem né? tudo a ver. E aí, como a gente sabe que existe a sensibilização, a gente, daí que eu digo, ficava guardando na manga quando é que é, tal data. Então, vamos começar a trazer as pessoas para poder... Eu digo assim, tu tem que conhecer. Não quer dizer que tu vai vir aqui, vai fazer sensibilização, ou vai fazer, né, aquela reunião que tu tem direito a participar e, eu sou obrigada a ficar. Não, daqui a pouco não é meu local nesse momento. Ou não vai ser meu local, mas daqui a pouco é o meu local. E aí eu tenho que me desafiar também para isso. E tem muito isso, né, de não ser o momento. Porque às vezes a pessoa quer, não, eu quero estar lá, eu quero estar lá. Só que assim, aqui é um grupo de trabalho. Né? Nós trabalhamos, temos projetos. Então, como qualquer trabalho, tu precisa estar presente e te envolver, te entregar. Compromisso. E às vezes a pessoa realmente não tem disponibilidade. Não tem. Nós nos encontramos a cada 15 dias, né? É cobrada a presença, sim. Nós temos um regimento interno a cumprir. Então, às vezes tu estás no momento da tua vida, do teu empreendimento, que o teu empreendimento precisa de ti lá. E então não é o momento do núcleo. É isso, né? Então, aguarda. Mas conhece. Mas nada impede de vir conhecer e entender como é que ele funciona. Porque se tu não puder participar das nossas reuniões, se tu não puder ser uma nucleada, a gente está sempre fazendo eventos. Então, procura vir no evento. Aprende através também, né, desses eventos. Aumentando, né, gurias, a rede ali de network, e por isso da importância da sensibilização, né? Porque na sensibilização é explicado de que forma funciona, qual é o comprometimento, né? Quais são os trabalhos desenvolvidos, né? Então isso é muito bacana. Gurias, nós vamos dar sequência aqui então nas perguntas, né? E aí eu vou fazer de ordem, a gente vai respondendo de ordem da gestão. A primeira gestão foi a Angélica, depois fui eu e depois foi a Aline, né? Então, Angélica, quais eram os maiores desafios lá no início do núcleo, né? Porque estamos em 2024. Você começou lá em 2000, né? 18. 6 anos se passaram. Hoje a gente vê que, graças a Deus, a gente está num patamar muito mais elevado. Hoje a gente tem assessoria, né, do nosso núcleo que está aqui nos acompanhando, né, que tem nos ajudado muito. Mas
a gente aprendeu, né, a caminhar praticamente sozinho, com o apoio da Federação, sim, né? Claro. Mas na nossa região, na nossa realidade. Então eu queria que tu compartilhasse quais foram os maiores desafios nesse início. Porque o 2018, como foi o primeiro ano, né, a gente foi, na realidade, aprendendo, né, essa caminhada de como que as coisas funcionariam. E aí, em 2019, eu fui a primeira coordenadora eleita por, né, eleição. E foi um ano realmente desafiador, primeiro porque eu tomei a iniciativa de ser. Né? Não era a ideia, né? Porque recém eu tinha passado o primeiro ano, não era a ideia, mas por diversas questões eu coloquei o nome para apreciação, acabei que consegui, né, passar o ano como coordenadora. Foi um ano desafiador porque nós vínhamos tentando entender como é que ele funcionava, então a gente trabalhou muito a parte de mentoria, porque, né, sempre já tínhamos, e eu sei que vocês continuam tendo um grupo muito elevado, então cada uma tem para ensinar, então a gente trabalhou muito a parte das mentorias. Depois 2020 veio, né, novamente eu fiquei como coordenadora e veio a função da pandemia, então a gente teve que se readaptar, teve aquele tempo em que todo mundo ficou, como ficaremos, onde iremos, como faremos. Saber o que fazer. Exatamente, aí a gente começou a se adequar para ir para o virtual, para tentar também manter, porque a gente sabe o quanto era difícil o momento que estava todo mundo passando, independente da situação de cada um, mas a gente tentou manter todo mundo com o que trazia. E, né, e uma coisa que eu sempre falei, e falo, a Aline sabe, né, a gente eu mexo muito com ela, né, que esse ano ela está como coordenadora, e que a cada ano a coordenadora que entre faça melhor, que tenha um crescimento melhor. Né? Eu já não estou mais no núcleo, por diversos motivos de função de agendas e de trabalho, e como tudo na vida existe um ciclo, momento, né? O meu momento ali, o que eu acredito que o que o núcleo precisava e o que eu precisava foi suprido, então eu estou, né, eu me afastei, mas a melhoria assim, que ele tem dado desde que a gente viu o pontapé inicial, depois que saiu veio a Nájila, depois veio a Janaína, que ficou 2 anos, agora está a Aline, então a gente está vendo esse crescimento porque cada uma é diferente. Isso é uma coisa que a gente cuida muito, e eu me lembro na época, quando eu entrei como coordenadora, eu convidei a Nájila para ser a minha vice, que eu mal conhecia a Nájila, mas eu sabia que ela era uma pessoa diferente de mim, e convidei a Cibele, que era a segunda secretária, também uma pessoa totalmente diferente de mim. Eu digo porque tem que ser pessoas diferentes, pessoas que nos motivem, pessoas que nos cobrem. Né? Então, eu lembro dessa tua fala, de tu comentar na época. Não, eu convidei pessoas diferentes de mim. Diferentes. Porque se pensar todo mundo igual, não. Não e pessoas que te desafiam, né? Que te digam, olha, isso aqui não dá, isso aqui tem que ser feito dessa maneira, porque são pessoas diferentes. E a gente tem diversos setores aqui dentro. Né? Então, tu não consegue manter o mesmo assunto. Então, pessoas que eram totalmente diferentes de mim e que a gente levava, né? Dizer, tá errado, não vai fazer isso, vai fazer aquilo. E foi, graças a Deus, foram 2 anos ótimos. Depois a Nájila, que ficou também, fez um belo trabalho. Depois a Janaína ficou 2 anos também. Então, eu acho que a ideia do núcleo é esse, é o crescimento e a gente se desafiar. É isso aí, é realmente um desafio. E dando continuidade, então, aqui na minha resposta também, né, refletindo, né, quando a gente combinou ali as perguntas e tal, qual o maior desafio, assim, que eu via, né, gurias? Era tentar explicar para as pessoas o que era o núcleo da mulher empreendedora, né, da Câmara de Comércio. Principal motivo, né? As pessoas, como a gente já falou anteriormente, não se sentirem pertencentes a entrar na Câmara, entendendo que a Câmara só poderiam entrar grandes empresários, né? Então, a gente explicar o que era o núcleo, né? Explicar que sim, tem o compromisso, né? Que a gente não vem para cá só para tomar chazinho ou cafezinho, que embora isso também acontece, né? A gente é muito bem recebido aqui, mas que a gente vem para um grupo de trabalho realmente. Então, esse foi o maior desafio que eu, né, tive. E óbvio também, né, o desafio de estar na liderança de mulheres empreendedoras, né? Como tu falou, com um patamar elevado, graças a Deus o nosso grupo aqui é um grupo, né, de empreendedoras. Eu sempre mexo com a Aline, que eu não conhecia a Aline e já ouvia falar dela, né, através da Gabi, que não mora mais aqui, que é do Sebrae. Me lembro que eu tenho até hoje anotado lá, segue a Aline da Delas Clean, que ela é uma empreendedora de sucesso, né? Então, assim, ó, é um desafio a gente estar à frente de um grupo, né, com pessoas que pensam diferentes, mas o mais importante de tudo, né, gurias, que tem o mesmo objetivo, né? Que é buscar o crescimento, o desenvolvimento e também, né, poder espalhar, multiplicar isso aí para outras empreendedoras. Então, Aline, agora é contigo.
De desafio, eu vejo que, na verdade, eu acho que sempre acontece, né? Tem essas questões da diferença, né, entre nós, mas o engajamento. Às vezes, né, a gente coloca ali um desafio, coloca um projeto e, claro, aos olhos de quem vê, né, vê que, nossa, uma festa, que bonito, mas por trás disso tem muito trabalho. E aí, conseguir engajamento de todas é um desafio, né? No final a gente consegue, mas a gente também viu, agora há pouco nós estivemos visitando outros núcleos, é um problema geral, né? E assim, não dá para querer colocar todo mundo para fazer igual, não dá, porque também tem aquelas questões de momento, né? Nesse momento eu não consigo, mas em outro momento eu tô lá 100%. Então a gente sabe que tem esses altos e baixos, né, de dedicação, mas não deixa de ser um desafio, né? É um desafio, é verdade. Aqui, gurias, nós temos outra pergunta, né, que fala assim, ó, você lembra de algum momento especial e algum momento desafiador, né? E aí eu já vou começar por mim aqui. O momento que foi muito especial, né, durante todo esse tempo, óbvio que nós tivemos diversos momentos, mas foi o mais recente, que foi aquela visita externa que a gente fez, aquela viagem que a gente fez juntos, né? Que a gente conheceu o núcleo de Canoas e Cachoeirinha. Então, bem que a Aline falou agora, que a gente entendeu, né, que os desafios existem em todos os lugares, que o engajamento, né, por vezes, não é que a pessoa não queira, mas a pessoa também precisa, às vezes, estar focada no seu negócio, que nem as gurias agora lá passaram por aquele momento de enchente, né? De repente, quantas pessoas tiveram que se ausentar, né? Mas assim, ó, pra mim foi um momento muito especial. Por quê? Porque a gente também conseguiu ficar mais tempo juntas, né? Não veio para aquela função da reunião, então a gente saiu cedo, voltamos tarde, fomos no shopping, né? Então aquele momento pra mim foi muito especial, assim. E um momento que, né, foi desafiador para todos nós, assim como a Angélica já citou também, que foi um momento de pandemia, né? Que aí a gente então estava acostumado a estar aqui de reunião e o que acontece? Vamos para online, que foi uma novidade para todo mundo, né? Então a gente passou por esse momento também. Quem é a próxima a responder? Bom, pode ser eu. O desafiador, eu acho que na realidade, né, essa parte da pandemia foi realmente a gente poder aprender o que aconteceu. Para mim, na realidade, são dois momentos. É o da pandemia e quando eu tomei a iniciativa de querer me oferecer para a coordenação, que eu acho que, para mim, pessoalmente, foi um momento realmente bem desafiador. Mas, e aí, os dois se transformam em especial, né? Em especial porque eu fui a primeira coordenadora a ser eleita, que foi um momento muito especial para mim. E segundo, porque a gente conseguiu juntar todas no online, mantendo, né, uma cobrindo a outra, tendo empatia pelo que a outra passava, mas a gente conseguiu se manter unida. Então, para mim, esses dois são... Tem o desafio e tem a felicidade junto. Que legal. Eu coloco também a minha coordenação dessas duas maneiras. É um desafio e uma coisa boa, assim, que aconteceu. Porque é um desafio para mim. Eu resisti, né? Muito, né, Aline? Eu resisti muito. Alguns anos, né? Desde sempre a Angélica lá, a Aline vai. Digo que a Angélica confia mais em mim do que eu mesma. Eu chamo ela ali e falo, parabéns, e lá, e tu confia mais em mim, mas é óbvio que eu confio, eu sei o teu potencial. Isso mesmo. Então, a coordenação ao mesmo tempo, né, que é um desafio para mim, é um desafio estar aqui, né? Eu sou uma pessoa introvertida, sempre me escondi das câmeras, me escondi do microfone, mas então isso aqui é um desafio, ao mesmo tempo, né, que é muito bom. E coloco também essa parte da nossa viagem, né? Nossa, foi muito diferente, muito especial, né? E viemos com várias ideias, inspirações. Isso aqui nós nos inspiramos isso nelas mesmo. também, né? Então, essa coordenação para mim é especial e desafiadora ao mesmo tempo. Como ser coordenadora impactou de alguma forma na sua vida profissional? Eu vou passar para a Angélica aqui. Eu acho que, na realidade, ela foi um conjunto, porque eu vinha numa transformação pessoal. Então, acho que a coordenação foi o desafio, né, de eu tomar a iniciativa, e ela foi um momento em que eu estava em transformação. Então, ela me ajudou a ter mais vontade, a superar mais, né, os medos, que não que tenham morrido, mas eles continuam. Mas a gente consegue superar tudo. Então, eu acho que foi, para mim, eu vinha numa transformação. Né? Então ela veio para se juntar a isso e me dar o apoio que eu precisava, que na realidade daqui eu tirei o apoio para mim lá fora dar os passos que eu tinha que dar. Exatamente. Que legal. E a gente vê muito isso aqui no Núcleo, né, gurias, do pessoal falando que tinha um sonho,
né, e conseguiu, através de toda essa rede de apoio que a gente tem aqui, ter coragem, né, porque a gente se incentiva, a gente, como a Aline falou, compartilha momentos, né, uma coisa que chama muita atenção é que às vezes a gente chega com um problema e pensa que o problema é só nosso, mas a gente vê que não, que a colega está passando por aquela mesma situação, e como a Aline falou, existe aquela troca, né, e para mim, né, um dos maiores desafios, assim, o que impactou na realidade, foi a proposta do fortalecimento, né, de lideranças femininas, porque até então, Câmara de Comércio, né, presidentes todos homens, aí nasce um núcleo da mulher empreendedora, né, lideranças femininas, e aí a gente começa a se sentir pertencente, né, eu comecei a participar de mais eventos, a entender que sim, que nós temos que ocupar, né, as nossas posições, e a proposta, né, do núcleo, que é a gente sair dali de nucleada a poder estar aqui como coordenadora, né, se sentir capaz, se sentir pertencente e fazer, né, poder se permitir a passar por esse momento, né, de experiência. E também tive a oportunidade de me tornar conselheira da Federação, né, algo que eu nunca imaginei de repente chegar e a gente saber que a gente pode acessar hoje um nível maior de pessoas por ter, no momento de sensibilização, ter dito um sim e ter começado lá em 2018. Lá atrás, né? E todo esse aprendizado, né, esse salto que a gente dá, ele, para o teu negócio, né, acaba sendo bom também, porque tu estás em mais lugares, tu começa a participar de mais eventos, como tu falou, tu aproveita as oportunidades e lá está, né, a pessoa, a Janina, a Angélica, a Aline, que é a coordenadora do núcleo, mas, tá, e qual é o trabalho dela? Ela tem uma lavanderia, uma lavanderia industrial, que legal. Então, o teu trabalho vai junto. Sim. Então, ele cresce junto. Tu cresce como pessoa e tu cresce, consegue crescer. E te cria também. Mais desafios, né? Aí é que é bom, né? Esse que é bom. Gurias, e quais são os maiores aprendizados do núcleo? Angélica? Para mim, é aprender a escutar e a gente aprender a se desconstruir. Isso foi o que eu tirei daqui. É isso aí. Eu, né, rabisquei aqui que o que eu já até falei, né, que independente da nossa área de atuação, né, de serviços, prestação de serviços, os desafios são os mesmos, né? Então a gente juntas consegue, né, aquela frase, juntas somos mais fortes e juntas nós conseguimos, né, resolver os nossos problemas. Mas eu por muitas vezes saía assim, bem no início, e dizia, meu Deus, um exemplo, né, a funcionária faltou e agora? Parece que isso acontece comigo. Eu chegava aqui as gurias, mas a minha tá de atestado, ou aconteceu isso, ou a minha, né, se encostou, enfim. E a gente conseguiu entender que esse tipo de problema acontece para quem é ousado e resolve empreender. Sim, né? Todo mundo passa, né, por esses problemas. E para você, Aline? De aprendizado, eu digo assim, eu aprendo muito com pessoas, ouvindo pessoas. Eu aprendi muito contigo, com a Angélica, com as nucleadas. Eu aprendo, por exemplo, escutando algumas pessoas pela internet, né? Sigo algumas pessoas que eu aprendo. E o núcleo faz parte também. É um local de aprendizado. Então, eu não sei te dizer especificamente alguma coisa assim específica do núcleo, mas eu aprendo muito. E todos os dias. E com essa troca, né? Que, né, nós somos, é um núcleo multissetoriais, tem diversos setores aqui, mas a gente aprende. Por mais diferente que seja o teu negócio, eu aprendo com Mas eu acho que isso o núcleo deu, né? Porque como tem outros núcleos que são setoriais, como nós não somos, eu acho que isso a gente aprendeu a trabalhar com isso, também, né? A tentar tirar o melhor proveito das diferenças que todas têm por serem atividades totalmente diferentes. Acho que isso é a cereja do bolo do núcleo que a gente tem. Porque aqui às hoje. Vezes, tipo, se tu é professor, se tu é psicólogo, enfim, seja lá o que for, tu costuma estar sempre naquele grupo, pessoas pensando quase que igual, ou fazendo as... E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Mas aqui tem... Mas aqui, aí é que, por isso que eu digo, a questão é, aqui, não, né, quem vem pro núcleo, não vem pensando que vai ficar de oba-oba. Tem que vir disposta pro desafio, né? A aprender, a escutar, a entender. E aí ver, como a Janina falou, né, que os problemas são iguais, mas são maneiras diferentes de olhar. Então, eu acho que esse é a cereja do bolo do enriquecedor, né? A gente ter esse olhar da colega sobre o nosso negócio, né? Porque a gente tá ali dentro da caixinha e só enxergando daquela forma. E vem outra pessoa com uma visão completamente diferente e por muitas vezes te traz uma solução que é uma coisa tão simples, né? Mas que a gente não consegue ter esse olhar. Gurias, então agora, já passando para o encerramento mesmo, eu queria fazer uma pergunta, né, para a Aline. Quais são os projetos do núcleo, Aline, para 2025? Muitos. Bom,
Bom, nem todos podem ser falados. Nem todos podem ser falados. Esse né? para o próximo podcast. O PodSalto, né, é um projeto que vai seguir. Iniciamos agora no final, né, quase no final do ano, mas ele vai seguir para o ano que vem. Temos o Conversas Conectadas, que nós tivemos a primeira edição no mês passado, teremos a segunda edição agora em outubro. E no final do ano, né, a gente faz o nosso planejamento para o ano inteiro. Nós já temos alguns projetos aí em mente, mas sem chance de falar. Tem que vir na sensibilização para poder participar, né? Segredo, né? Vai acompanhando as nossas redes sociais, venham na sensibilização e aí... Inclusive, quem entrar esse ano, né, quem participar da sensibilização, se viu que quer entrar, quer trabalhar, essas pessoas vão poder participar do nosso planejamento. Então, quem entrar vai construir o que nós vamos fazer no ano que vem, juntas, com as nucleadas que estão aqui, mais as novas. Juntas vamos planejar o ano que vem. Isso é muito legal, isso foi uma construção, né? Veio como ideia, né, do ano passado. Da nova nucleada poder participar já de uma reunião para entender, né? Então, pessoal, gostaria, né, de convidar todas as mulheres que têm interesse, né, a conhecer o Núcleo da Mulher Empreendedora da Câmara de Comércio, acompanhar as nossas redes sociais e já salvar aí na tua agenda a data do dia 13 de novembro. Nós teremos aqui na Câmara do Comércio uma sensibilização, onde será apresentada toda a proposta do núcleo, todo o trabalho que já foi desenvolvido ao longo desses 6 anos, né? E eu entendo que tem muita gente boa que ainda pode vir fazer parte aqui e crescer juntamente comigo, né? Juntamente conosco, desculpa. E eu queria aproveitar e pedir, né, convidar vocês para seguirem as nossas redes sociais. Então, no Instagram é Núcleo da Mulher RG. Então, sigam lá que vocês vão se manter atualizados de tudo que acontece aqui, inclusive de 15 em 15 dias, né, são passadas os melhores momentos, vamos dizer assim, né, das nossas reuniões, do que foi tratado, os eventos também, né, agora a Aline falando aqui da segunda edição de Mulheres Conectadas, né, Facebook, né, que tem muita gente que usa ainda, então é Núcleo da Mulher Empreendedora da Câmara de Comércio. E vou pedir para vocês também irem lá no YouTube, né, no nosso canal do PodSalto, e o canal é Mulheres Empreendedoras, então @Mulheres Empreendedoras RG. Assim vocês também vão estar acompanhando, né, o nosso podcast. Queria agradecer então a Angélica Minazzi, né, por disponibilizar o seu tempo, sair lá da sua empresa, vir aqui, poder compartilhar um pouco, né, da tua história com a gente. Teríamos, né, gurias, muito mais assuntos, mas a gente sabe que também, né, a gente quer com que esse podcast seja algo atrativo, né, que as pessoas fiquem sempre com vontade de o que vai ter no próximo episódio. E agradecer a Aline também, né, por estar aqui conosco. Já estávamos antes, né, Aline, na nossa reunião aqui, e aproveitar e parabenizar a Aline, né, por esse excelente trabalho que ela tem desenvolvido, né, nessa gestão. A Aline que teve 2 anos comigo ali na coordenação, também me auxiliando muito, me ensinando muito, porque enquanto a Janaína corre que nem uma doida, a Aline tem a calmaria, né, e isso faz muito sentido. Então tá. Muito obrigada, então, a todas as pessoas, né, que nos acompanharam até agora, e fiquem ligados, né, no próximo episódio, e não esqueça de curtir e compartilhar, para que outras mulheres também tenham acesso a tudo que acontece aqui no Núcleo da Mulher Empreendedora.